Convido a abrir a palavra de Deus na carta escrita pelo irmão de Jesus Cristo, Judas. Versículo 4. Basta abrir em Apocalipse e voltar, que é logo o livro coladinho aí nele. Mas é a carta coladinha. Assim que você encontrar Judas 4, eu te peço gentilmente que você se coloque em pé em reverência à palavra de Deus, para que leiamos a uma só voz e em bom tom o versículo 4 desta carta escrita por Judas a cristãos judeus. Verso 4: Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Curve sua fronte e assim peça a Deus clareza de mente e desobstrução do coração e foco na palavra dele, para que assim você receba essa palavra sem dureza no coração, mas de coração pronto, sincero e aberto. Senhor Deus, nosso Pai, nós suplicamos a Tua graça através do Teu Filho Jesus Cristo, de maneira que possamos encontrar a Tua palavra perfeita, Tua palavra agradável a habitar em nossos corações. Não nos deixe, Senhor, ter um coração endurecido, mas sim receptivo a Tua palavra, a Tua ordem, a Tua instrução, de maneira que não venhamos a trilhar caminhos ruins, mas em gratidão demonstrar uma vida que seja piedosa e cada vez mais longe da impiedade. Em Jesus Cristo, amém. Te convido a se sentar, obrigado. Já faz um bom tempo que não pegamos nessa pequena carta. E para uma recapitulação, paramos aqui próximo ao verso 4, logo ao final dele, numa série de sermões no qual estamos tratando sobre os ímpios. O tema é então a respeito dos ímpios. Nós observamos aqui nesse verso 4, em contraste com o verso 3 que fala dos cristãos, então o verso 4 fala dos ímpios, pessoas impiedosas, pessoas que não são de Cristo, estão dentro da igreja, mas são apenas enfeite de padaria, se eu posso assim dizer. Estão apenas à toa dentro da casa de Deus. Não são cristãos de fato e não estão vivendo uma vida cristã verdadeira. Sendo assim, eles são ímpios. É isso que Judas está falando. Pessoas que estão entrando de maneira sorrateira. Alguns estão entrando de maneira bem delicada, a ponto de introduzir heresias e até vida impura dentro do corpo de Cristo, a fim de poluir o corpo perfeito, apesar de imperfeito, e santo de Cristo Jesus, porque nossa perfeição será plena e consumada no consumar de todas as coisas. Em primeiro lugar, quando a gente está falando dos ímpios, nesse texto eu observei que esses ímpios, eles são pessoas dissimuladas, ou seja, eles são pessoas falsas, com más intenções. Eles vão à igreja ou à casa de Deus com intenções erradas. Vão em busca de talvez alguma promessa ou falsa promessa, ou até para implicar com alguém, ou até para acabar com a comunhão dos santos e trazer racha ou algo do tipo à igreja. Era isso que esses homens estavam fazendo nessa comunidade a qual Judas, irmão de Jesus Cristo, está se dirigindo, estavam entrando ali. Então eram judeus, conforme nós poderemos ver aqui em umas próximas ocasiões à luz do verso 5 em diante, por causa do uso constante que Judas faz no Antigo Testamento sem sequer explicar algumas coisas. Você observa que ele cita fatos do Antigo Testamento, e isso identifica então que os leitores são judeus e têm um bom conhecimento do Tanakh, ou seja, o Antigo Testamento que nós chamamos assim cristãos, né? Outra oportunidade que nós podemos observar aqui em ocasiões importantes e anteriores sobre esses ímpios é que, além de pessoas que são dissimuladas, falsas, eles são pessoas licenciosas. E você observa tudo isso no início do verso 4, se você observar as palavrinhas que estou aí seguindo. Dissimulados então são o seguinte: nesse presente caso, eles estavam dizendo que por serem salvos, então eles poderiam viver da maneira que quisessem.
a essa espécie de pensamento, também há um outro pensamento. Eles estavam entrando na igreja de Deus e estavam dizendo aos cristãos o seguinte: você pode viver da maneira que você quiser, você pode fazer o que você quiser da sua vida, você já foi salvo, você não perde salvação, e por Deus ser tão gracioso, Ele vai te perdoar, então você pode pedir perdão depois, peque, faça à vontade o que você quiser. Era isso que eles estavam fazendo. Viva da maneira que você quiser. E não é assim que Cristo nos instrui. Ele instrui para o seu povo e para o seu próprio bem o seguinte: se você me ama, você vai me obedecer. Se você quiser saber se um filho obedece seu pai, olhe para as atitudes de obediência dele. Se um filho é desobediente, ele não ama seu pai. E isso é claro segundo a Escritura. Se você é filho, seja de pai fisicamente falando aqui, que podemos olhar com os olhos, ou filho como todos nós somos, cristãos no caso, né, de Cristo, de Deus Pai. Então, se você vive em desobediência, isso pode ser até um sinal de não ser cristão. Se você é cristão de fato, você vai sentir tristeza pelo pecado e vai se apartar do caminho da tristeza, do caminho da morte, e vai buscar agradar a Deus porque você o ama. Quando nós amamos alguém, a gente quer o melhor e a gente quer dar até o melhor para o nosso amado. Porventura não é assim? Estou mentindo? Estou mentindo? Então fale aí, porque isso então, se for oposto, não é um verdadeiro amor. Quando amamos, nós damos a nossa vida e damos o nosso tempo. Então, sendo assim, são pessoas, esses ímpios, nós observamos, pessoas dissimuladas, falsas, e pessoas licenciosas. Façam o que vocês quiserem, é isso que ele estava dizendo. Lembrando então desses 2 pontos, eu passo aqui alguns 2 pontos mais para essa noite de maneira bem breve. Vou ser rápido e prometo. Esses ímpios, falando deles, nós observamos que eles também são incrédulos. Eles são como pessoas que, como eu poderia dizer, pessoas que não podem adorar a Deus. Mesmo que eles estejam dentro da casa de Deus, até mesmo a possível adoração que eles fazem é de lábios vazios, de coração vazio. São apenas palavras que saem da boca e não se importam com aquilo que cantam. Poderia aplicar isso ao nosso dizer. Quando cantamos, devemos ligar a nossa mente sempre àquilo que cantamos. Estou me comprometendo com algo e estou adorando alguém. E esses ímpios, eles estavam em seu pensamento, no seu viver e no seu falar e no agir dentro da igreja, fazendo tudo de maneira incrédula. Faziam por fazer, ficaram tão acostumados com a vida cristã, ou com a falsa vida cristã que viviam, que tudo ficou comum. Eles perderam todo o senso de presença, perderam todo o senso de ação. Estavam ali apenas por estar, e até algo pior, estavam ali para prejudicar aqueles que são novos na fé, aqueles que querem realmente se importar com a causa de Cristo. Então eles frequentavam a igreja apenas como uma atividade qualquer e ainda para prejudicar os outros. Tem sido você assim, cristão? Tem sido você assim, ó pessoa que está aí sentada diante dos meus olhos? Observe, por exemplo, o que está escrito em Marcos 7,6 sobre uma atitude desse tipo. O que Jesus Cristo denuncia citando o profeta Isaías? A esse tipo de incredulidade, que vem à igreja domingo após domingo e não é impactado pela palavra de Deus e vive a maneira como quiser, sem crer no seu viver e sem crer no seu falar e sem crer no seu pensar. Olha o que Jesus Cristo fala, citando Isaías em Marcos 7,6. Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, falsos, como está escrito: este povo honra-me com lábios, com os lábios eles me honram, mas o coração deles está o quê? Longe de mim, afastado de mim. Você não percebe o quão angustioso é isso? Vir à igreja apenas por vir, apenas para cumprir um dever, ou um simples ritual, se eu posso assim dizer. Vir à igreja apenas sem pensar no que está fazendo na casa de Deus. Estamos diante de Deus, e por estarmos diante de Deus não devemos ter essa atitude de incredulidade, mas sim uma atitude de temor, respeito e medo. Medo porque Deus é Deus, Ele faz o que quiser com a minha vida, Ele pode tirar a minha vida e pode dar a minha vida a mim. E respeito também por causa disso, porque Ele é, conforme Ele afirma em Êxodo, eu sou o que sou.
Então observe algo mais aqui que Judas denuncia diante desses falsos cristãos, esses ímpios impiedosos. Ele fala que eles são condenados. Temos aqui uma doutrina muito importante, que é ressaltada pela nossa amada Escritura, a Palavra de Deus. E se você amar a Palavra de Deus, você haverá de aceitar aquilo que a Palavra de Deus diz. Observe o que está escrito quando Jesus Cristo, através de Judas, seu irmão, fala a nós sobre esses ímpios ou pessoas de conduta impiedosa. Ele fala que eles são condenados. Observe: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram aqui, antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios, pronunciados desde antemão. A palavrinha grega aqui, ela traz uma ideia de já marcado antes de algo vir a acontecer. Então, se você pode observar isso pela lógica, temos aqui predestinação. Deus, ele predestinou pessoas até para a condenação. Deus predestinou para a vida. Se você abrir em Provérbios 16:4, você haverá de observar isso. Porque Deus determinou até mesmo os ímpios para o dia da... Quem conhece esse verso? Da calamidade. Assim como há para a vida, há para a morte. Então, esses homens, eles são filhos da ira, são inimigos de Deus. E como pode alguém se achegar a Cristo, estando ele dentro do plano predestinado de Deus, já determinado de Deus? Se ele estiver no plano de Deus como determinado para a salvação e ainda não está na nossa linha histórica salvo, o que ele pode fazer? Ele se encontra em estado de ira, ele é inimigo de Deus. Romanos 5:10 em diante fala disso. Romanos 5 e também um pouco antes do verso 10 fala disso, que são inimigos. Eles só podem encontrar paz com Jesus Cristo encontrando esse Jesus Cristo e tendo Ele como único Senhor e Salvador de suas vidas. Todos pecaram, todos carecem da glória de Deus, e ninguém pode ir ao Pai se não for por mim, de Jesus Cristo. Então, tendo Jesus Cristo como meu Senhor e pela justiça dele, por ele viver a vida perfeita, ele atribui essa vida perfeita a todo que nele crê. Confiar nele, entregar a sua vida e confessar diante dos homens que ele é o seu Senhor, confessar que ele é o seu Salvador. E assim você não será mais inimigo de Deus, você será amigo de Deus, de maneira que Cristo, ele te chama com alegria de meu amigo, aquele com o qual você pode contar. E aquele que vai te salvar não só agora, e continuará a te salvar agora também, mas também da ira vindoura. Por quê? Porque ele vai te trazer a presença de Deus Pai. E você poderá ouvir então: vinde você, bendito de meu Pai. Se assim não for, ele apenas vai dizer a você: aparta-te de mim, suma da minha frente e vá para a punição eterna. E pense nessa punição eterna como algo bem complicado. É uma morte, uma destruição indestrutível. Você vai sendo destruído, mas não vai sendo destruído. É um sofrimento eterno. Você vai sendo destruído, mas você não vai ser destruído. Isso é algo constante. Consegue captar essa ideia? É um sofrimento eterno, uma dor eterna, uma destruição eterna. Nunca vai acabar. Já pensou nisso? Como está a sua vida, você que está aí? Muitas vezes eu olho para a minha própria vida e eu coloco diante de Cristo a minha vida. Cada besteira que eu faço, cada porcaria que eu faço, eu chego a pensar: sou eu cristão? Sou eu de fato nascido de Cristo Jesus? Isso não é atitude de crente, isso não é atitude de pessoa de Cristo. E eu estou fazendo isso? Estou agindo como um ímpio? A própria Escritura assim diz para mim. Então o que eu vou fazer? Eu vou me achegar à cruz de Cristo, vou suplicar graça, vou me arrepender e vou, com a graça do Espírito Santo e auxílio do Espírito Santo, viver essa vida para Jesus Cristo. Porque sem mim você nada pode fazer. Sem mim nada podeis fazer. Você só pode fazer algo enquanto você estiver com o Espírito de Cristo agindo em você e habitando dentro de você. Tendo o Espírito de Cristo habitando dentro de você, você pode então viver como Cristo viveu.
e assim glorificar ao seu santo nome e glorificá-lo com todo o seu ser também ao Pai. Você realmente é salvo? Eu te pergunto. Quero te deixar isso bem claro. Você é salvo? Pergunte a si mesmo. Suas ações demonstram que você é salvo? Você está vivendo como incrédulo, como um dissimulado? E eu estou falando tudo isso porque eu me importo com sua vida. Se eu quisesse, eu poderia deixar você na sua ignorância, mas não vou fazê-lo. Vou falar todo o conselho de Deus para você, conforme aqui está escrito. É você salvo? É você ímpio? Como é você? Como sou eu? Você tem certeza da sua salvação? Tem você certeza da sua salvação? Como eu posso saber se eu sou salvo? Se você não sabe, te convido como desafio para a sua vida a ler a primeira carta que João escreveu. Logo ao final da Bíblia, está bem aqui próximo de Judas. Primeira carta todinha de João, mas como não temos tempo de fazê-la, eu vou trazer uma ilustração aqui que pode te ajudar. Que Paul Washer, um pregador batista e reformado, chega a trazer para nós. Ele disse que certa ocasião ele foi à Romênia, porque ele é um pastor missionário. E quando ele foi à Romênia, logo após ter pregado, um garoto bem jovem chegou a ele com terror. E chegou aterrorizado dizendo: como que eu posso saber que eu sou salvo? Eu ouço pregadores o meu fim de semana todo, eu estou ouvindo já tem tempo, e eu não sei se eu sou salvo. Como eu sei que eu sou salvo? Eles pregam e não falam disso. Como eu sou salvo? Então, após conversar, mostrar várias passagens de João na sua primeira carta, Paul Washer ele vai e começa a falar para o jovem da seguinte maneira. Porque o jovem ele tinha afirmado: eu sei de tudo isso, mas eu quero saber na minha vida prática como que eu sou salvo, como eu sei que eu sou salvo. E assim Paul Washer virou e perguntou para ele: você conhece boas casas de festas, meu jovem? Você conhece boas boates, discotecas? E ele disse: conheço. Então faça o seguinte: conhece daquelas bem sujas, eu não estou falando daquela coisa leve, aquelas bem imundas, onde você vê mulheres quase que seminuas dançando, onde há drogas, onde há bebida, onde há todo o pior tipo de coisa. Você conhece, jovem? Ele disse: conheço. Então Paul Washer, pregador batista, disse o seguinte: vai lá, vai para aquela casa, vai para aquela casa de festa, vai para aquela boate, faça o que você quiser, viva a vida como você nunca viveu, simplesmente vá e nunca mais volte, e peque como você nunca pecou na sua vida. Faça isso. E o jovem ficou intrigado e ficou até confuso. Ele perguntava: por que isso? Por que eu tenho que fazer isso? E assim o Paul Washer disse assim: vá, simplesmente faça isso. E o jovem disse: eu não posso fazer isso. O rapaz a prantos, quase chorando: eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso porque eu temo a Deus. Eu não consigo fazer isso. Então Paul Washer abriu a escritura em Jeremias 32:40 e diz o seguinte: farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Como seria você na ocasião, no lugar desse jovem? Temos aqui então outro texto que nos ajuda nessa situação, Romanos 8,16. Porque o próprio Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, temos aqui que o salvo de Deus, ele é diferente desses ímpios. Ele não é um incrédulo, mas é uma pessoa que tem o temor, e o temor no Senhor. E por fim, a gente observa em último lugar, logo ao final desse verso, que esses ímpios, eles são negadores, pessoas que negam a Jesus Cristo. E para maior esclarecimento, eu te trago algumas maneiras de negar Jesus Cristo na prática, e assim a gente conclui. Primeira delas, negar para evitar perseguição. Tenho vergonha de Cristo e vou negar a Cristo. Não vou dizer que sou cristão, não vou falar e nem agir como cristão onde Deus me colocar. Segunda maneira,
ou negar por conveniência. Como essa porta não vai ser aberta, por exemplo, a mim, então eu não vou dizer que sou cristão. Vou ficar caladinho na minha para ver se eu consigo algo bom aqui. Terceira maneira de negar a Cristo que eu aqui ressalto: com a vida e conduta. O nosso viver fala como o nosso coração é. A nossa conduta fala como o nosso coração é. Em quarto e último lugar, e assim finalizamos, observamos, à luz de toda a Escritura e do discernimento comum, que podemos negar a Cristo conforme esses homens estavam negando com falsas ideias e falsos ensinos dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Se você vê eu pregando aqui qualquer besteira, ou qualquer pregador, qualquer besteira aqui, pode denunciar lá para o presbitério, denuncia ao sino, denuncia ao Supremo Concílio, porque um dia ele fez um juramento, que ele seria fiel à Sagrada Escritura, ele seria fiel aos símbolos de fé, ele seria fiel a todas as questões internas da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, se ele prega e vai contra cada ensino desse, ele é digno de reprovação e de disciplina, conforme vimos hoje pela manhã na palavra do presbítero Hamilton. Então, temos aqui, essa é uma das piores maneiras de acabar negando a Cristo, porque aquele que fala aqui à frente, como esses falsos mestres estavam fazendo pela igreja, eles começam a disseminar isso pela igreja, a igreja vai morrendo por causa de falso ensino. E você quer prova disso? Olhe para a Europa. Teologia liberal ali invadiu e hoje já não há quase alguma igreja protestante ou igreja qualquer de pé ou vivendo por ali. Você vai em igrejas, quando você chega lá são boates. Você vai em igrejas lá, viraram bares. Igrejas mortas por coisa de falso ensino, questão de falso ensino. Então temos aqui que esses ímpios, eles são pessoas, em primeiro lugar, na ocasião passada que vimos, dissimulados, em segundo lugar, licenciosos, em terceiro lugar, incrédulos, e em quarto, pessoas condenadas, e por fim, pessoas que negam a Jesus Cristo. Jesus Cristo chega diante de ti, ó servo, ó pessoa, ó homem, ó mulher, para perguntar: como tem sido a sua vida? Como tem sido a sua vida? Somos chamados, à luz de Romanos, a analisarmos nossa própria vida dia após dia, para que não venhamos a nos apostatar do caminho da fé. Essa é a palavra de Deus para nós hoje, sobre os ímpios, e nós podemos cair aos poucos, e quando nós vemos, já estamos ali dentro daquele caminho. Abra os olhos, abra os ouvidos, peça a Deus, certamente Ele haverá de ouvir, se você assim pedir com sinceridade, de maneira que você não caia nesse caminho da impiedade, mas cresça e se fortaleça no Espírito Santo no caminho da piedade, porque a piedade para muito é proveitosa, e é a piedade que é uma marca genuína de um cristão, e é a marca do nosso próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somos chamados a ser como Ele, caminhando cada vez mais longe do pecado e cada vez mais perto dele e de sua presença santa e santificadora. Você tem a oportunidade agora de curvar sua fronte, fechar seus olhos e julgar a sua própria vida diante de Deus, para que assim venhamos aqui então, logo após essa análise própria e da relação com o corpo de Cristo, conforme instrui 1 Coríntios 11, tomarmos da ceia do Senhor Jesus Cristo. Essa é a oportunidade que você tem, à luz da palavra de Deus, a julgar a si mesmo com essa vara de medida, a palavra do Senhor Jesus Cristo. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado porque o Senhor confrontou o nosso ser através da instrumentalidade da Tua palavra. Obrigado porque o Senhor é firme para conosco e não abre mão da Tua santidade, mas a exige de nós para que possamos nos aproximar de Ti, através também até da própria pessoa de Jesus Cristo. Somos gratos pelo sacrifício que Ele fez uma vez por nós, santos, eleitos, para o Senhor, para boas obras e para a glória de Ti. Nos ajude, Deus, assim nós Te pedimos. Eu Te suplico em minha vida especialmente, Pai. O Senhor me ajude a ser cada vez mais um servo do Senhor.
Senhor, me limpe e tire todo o ranço da impiedade, tire toda a sujeira de mim. Me ajude a crescer na santidade do Senhor. Me ajude a cortar os maus hábitos, os maus costumes, e assim viver para a glória de Ti. Se houver alguém com esse desejo, Pai, que o Senhor também ouça essa oração. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, Pai, que o Senhor nos perdoe até as falhas mais ocultas, de maneira que o Senhor nos dê a graça de participar da Tua santa mesa, em memória do Teu Filho Jesus Cristo, Ele que morreu por nós e deu a sua vida em amor por nós. É por isso que assim celebramos alegremente a ceia do Senhor. Em Jesus Cristo, amém.